Chegamos na lição de número 4 deste segundo trimestre da CPAD em 2025, um texto escrito e comentado aqui na classe dos jovens pelo amigo pastor Marcos Tedesco, onde estamos estudando sobre a vida de Davi. Nessa lição de hoje, lição 4, que vai cair no dia 27 de abril, nós vamos trabalhar agora sobre uma passagem bíblica interessante que trabalha a abordagem sobre Davi, o amigo fiel, onde nós vamos conhecer a amizade de Davi e Jonatas. Para você iniciar bem a tua aula, você pode iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição já oferece para você. A primeira delas está em Provérbios, capítulo 18, versículo 24. Faça essa leitura junto com os teus alunos. A segunda é o resumo da lição. Vale a pena você realizar a leitura do resumo da lição em sala de aula. E a leitura bíblica em classe se localiza no seguinte endereço: 1 Samuel 18, versículos 1 ao 6. Leia esse texto compassadamente com seus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento, estou primeiro vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira. Boa sorte. Você que está chegando por aqui para não perder nenhuma das nossas aulas, nenhum dos nossos materiais, se inscreve aqui no canal no YouTube. Você pode nos acompanhar também por outras plataformas digitais, é só você colocar aí no Google Janderson Nascimento EBD, onde você vai me encontrar no TikTok, no Instagram, no YouTube, no Spotify também. Segue a gente para ser edificado em Jesus. Ativa o sininho, marca aí, que Deus te abençoe em nome do Senhor, para que você não perca nenhuma das nossas aulas. A minha oração é que o Senhor te abençoe, fale contigo através dessa ministração, para a glória de Deus, e que você tenha uma ótima aula em nome de Jesus. Na aula de hoje, lição 4, nós chegamos então exatamente nesse capítulo 18 do livro do profeta Samuel, primeiro livro, tá? 1 Samuel. Neste capítulo 18, nós vamos analisar os versículos 1 ao 5, onde nessa abordagem bíblica surge então a amizade de Davi com Jonatas. Algo significativo nós podemos retirar aqui como lições para a aula de hoje. Vamos aprender que essa amizade, firmada no versículo 1 aqui, demonstra que a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. E Jonatas amou Davi como a sua própria alma. Essa abordagem bíblica fala da intensidade dessa amizade entre ambos. A narrativa bíblica também utiliza um termo hebraico que descreve exatamente essa ideia de ligação profunda, inseparável, essa ligação dessa amizade sem limites e essa afeição pessoal que ambos têm, tanto Davi como Jonatas. A continuidade desse pacto, dessa aliança, também é significativo dentro do próprio texto bíblico. Nós temos algumas passagens para poder te ajudar. Pega a caneta e o caderno aí para poder anotar isso aqui que eu vou passar para você. 1 Samuel 22, versículos 8, vale a pena você ler. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 17 ao 27. 2 Samuel, capítulo 19, versículos 1 ao 13. Você percebe essa aliança sendo demonstrada entre Davi e Jonatas, essa fidelidade, essa proteção diante das implicações de forma mútua, essa visão desse contexto político-militar que eles estão inseridos em torno do próprio trono de Israel. O texto bíblico também nos demonstra que Davi, como um líder ungido por Deus, se envolveu com múltiplas experiências pessoais. Dentro dessa situação, nós vamos encontrar também que Davi, além de ser um músico excelente, um matador de gigantes, um pastor de ovelhas, ele sim, de acordo com a Bíblia, era um grande amigo. E você percebe dentro da Bíblia que ele se tornou um servo de Deus e teve uma responsabilidade tremenda. A palavra também vai demonstrar que essa amizade que Davi tem com Jonatas contribuiu significativamente para a maturidade espiritual e emocional de ambos, tá? Tanto do Davi como do Jonatas também. Essa amizade também demonstra a riqueza da vontade de Deus, ao ponto de Paulo também citar algo parecido lá em Romanos, capítulo 13, versículo 8,
que ele destaca que a ninguém você pode dever coisa alguma, falando aí dessa responsabilidade um para com o outro. E é isso que Davi faz, cumprindo a promessa de cuidar do descendente de Jonatas, depois que nós vamos analisar hoje, que é a história do próprio Mefibosete. Olhando para a Bíblia, você vai perceber que Davi ele tem uma responsabilidade de cuidar até mesmo da família de Jonatas depois da sua morte. Segundo Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 7, vai trazer uma narrativa muito interessante sobre isso também. Essa aliança que Davi tem com Jonatas, portanto, é um episódio da sua afeição pessoal, é um elemento de uma estrutura narrativa que estamos abordando com vocês, que trabalha sobre essa amizade, que demonstra também uma riqueza para o nosso tempo. E aí, você acredita que Deus também nos dá amizades verdadeiras? Comenta aqui nesse vídeo. Ah, se você é professor da classe dos jovens e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. No Facilita EBD você encontra o esboço dessa aula que eu estou ministrando aqui para você. Lá no esboço tem os versículos, já vai anotado, viu? Lá no esboço você vai encontrar esses argumentos que são a mais da própria lição, vai te ajudar muito nessa ministração, não foge do conteúdo da aula. Você vai encontrar também o próprio PowerPoint que você pode utilizar. Isso é por assinatura trimestral. Onde é que você acha a nossa proposta? No link na descrição desse vídeo aqui, você pode clicar. Você pode acessar facilitabd.com.br e ir direto para o site, ou usar o teu celular e escanear esse QR Code que está aqui no canto da tela e conhecer a nossa proposta para a glória de Deus. Eu espero muito que esse material possa te ajudar. Muitas pessoas do Brasil estão sendo edificadas por esse trabalho e eu espero que o Senhor te abençoe de uma forma especial e agradeço a todos vocês que estão conosco em nome de Jesus. O primeiro ponto, então, da aula de hoje fala sobre uma amizade inspiradora. Vamos lá entender isso junto com você. No primeiro ponto da lição, vale a pena você ler uma passagem bíblica e eu separei um texto para te ajudar. Romanos capítulo 8, versículos 38 e 39, Jesus ele é considerado o nosso melhor amigo. Primeiro subtópico, então, nós vamos abordar sobre esse personagem bíblico, Jonatas. Quem é o Jonatas da Bíblia? Neste primeiro subtópico, como o autor trabalha de forma muito clara, que é o Marcos Tedesco, ele descreve que Jonatas ele é o primogênito de Saul, naturalmente sendo então responsável como herdeiro do trono de Israel. Se destacou nas escrituras por sua fé, por ser corajoso, por enfrentar batalhas, ser obediente também ao seu pai em diversos conflitos contra os filisteus. Ele protagonizou atos notáveis dentro da Escritura no Antigo Testamento e ele derrotou praticamente muitos filisteus em diversas batalhas. Em exemplo, a batalha de Micmas, sendo citada lá em 1 Samuel, capítulo 14, versículos 1 ao 14. A bravura de Jonatas ali naquele texto é muito notável. A Escritura também vai demonstrar de forma muito especial aqui essa mobilização da própria nação, através de Jonatas, em perseguir os inimigos de Deus. 1 Samuel 14, versículos 15 ao 23. Ele era um natural herdeiro do trono, ao invés do próprio Davi, mas Deus, no seu plano, escolheu Davi para ser o herdeiro do trono. Agora, observe, ele sabia que Davi foi ungido por Deus, mas não agiu com egoísmo, com ambição, com o desejo então de derrotar Davi. Muito pelo contrário, sabendo que Davi era o herdeiro no sentido da unção de Deus do trono, Jonatas foi obediente em cumprir a vontade de Deus na sua fidelidade. Isso aqui é um show de humildade sendo demonstrado no Antigo Testamento. A relação entre Jonatas e Davi dentro da Bíblia demonstra uma narrativa muito rica, porque é impressionante a coragem que Davi tem ao enfrentar Golias. Isso é demonstrado lá em 1 Samuel capítulo 18, versículos 1 ao 4. E a partir disso, 17, melhor dizendo. E agora você vai perceber dentro da Escritura esse Davi tendo essa relação com Jonatas e firmando a aliança entre ambos no capítulo 18, versículos 1 ao 4.
O próprio Davi enfrentou a hostilidade de Saul, mas Jonatas permaneceu leal ao seu lado, no caso do seu amigo Davi. Dentro da palavra você vai perceber que ele teve a responsabilidade de proteger Davi, enfrentando seu próprio pai, em 1 Samuel capítulo 20, versículos 30 ao 34. Os dois renovaram essa aliança para que essa aliança então fosse recaída sobre as futuras gerações. 1 Samuel capítulo 20, versículo 42 também demonstra isso. Essa trajetória bíblica se cumpre então em 2 Samuel capítulo 9, versículo 1 ao 13, quando Davi cuida dos descendentes do próprio Jonatas, trazendo ele para se assentar à mesa. A trajetória de Jonatas na própria Bíblia é demonstrada a partir dessas ações que ele tem. O seu fim, a sua morte, acontece em Giboá, e nessa situação ele morre também com seu próprio pai, sendo citado em 1 Samuel, capítulo 31, versículo 2 e 8. E dentro das escrituras, ele zela pelo território, ele zela pela vontade de Deus. Ele é honrado pelo Senhor. Agora eu tenho uma pergunta para te fazer. Qual foi o maior exemplo de lealdade de Jonatas nas escrituras? Você pode fazer isso em sala de aula. A fidelidade que ele demonstra ao próprio Davi sobre o risco de vida em oposição ao seu pai Saul, que era o rei. Citado em 1 Samuel, capítulo 20, versículos 30 ao 34, você pode ler esse texto também. Se você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para essa pessoa. Vamos agora para o segundo subtópico do primeiro ponto, que trabalha agora sobre outro argumento do pastor Marcos Tedesco. Saul ou Davi? Eis a questão. Nesse segundo subtópico, a partir da proposta do próprio pastor Marcos Tedesco, você percebe agora o texto de 1 Samuel, capítulo 23, versículo 17, onde Jonatas está ciente da rejeição de Saul da parte de Deus, e ele está ciente também da unção que Deus deu a Davi como futuro rei de Israel. 1 Samuel 16, versículos 1 ao 3. Então, o próprio Jonatas, ele expressa a sua humildade e fé. Ele era o herdeiro do trono, mas percebeu que seu pai foi rejeitado pelo próprio Deus, e ao invés de se orgulhar e se unir ao seu pai, ele em humildade prefere obedecer à vontade de Deus e o propósito divino. Observe o texto. Ele faz questão de destacar de forma muito clara nesse texto o seu caráter, a sua submissão ao plano de Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem coragem de se submeter ao plano de Deus, em colocar a tua vida a essa submissão divina? O próprio Jonatas, ele faz isso dentro da palavra e ele é fiel ao seu amigo que foi escolhido por Deus. Ainda que ele não pudesse impedir a respeito da sua morte, os ataques do seu pai, o próprio Jonatas então age de forma clara em reconhecer a ação soberana de Deus. Ele prefere obedecer à vontade de Deus. Olha só para o texto de 1 Samuel 23, 18. Ambos fizeram uma aliança perante o Senhor. Jonatas, ele obedece o Senhor de forma muito clara. Olha para o texto de 1 Samuel 20, 14, 16. Você pode ler, versículo 42 também. Ele não tem interesses políticos aqui, mas muito pelo contrário, ele tem um interesse espiritual. Ele sabe que Davi foi escolhido por Deus e ele une esses laços mediante a fé em Yahvé, ou seja, no Adonai, o nosso Deus. A narrativa bíblica também vai demonstrar que Jonas se levanta em oposição ao seu próprio pai Davi, e ele, muito pelo contrário, ao invés de unir ao seu pai em perseguição a Davi, ele age agora com o objetivo de proteger o ungido do Senhor, que nesse caso é o próprio Davi. Contudo, com a morte precoce de Jonatas em Giboá, você vai perceber que o plano divino ele não se deixou de ser realizado. 1 Samuel 31, versículo 2. Davi cumpriu a promessa que fez com Jonatas, demonstrando a sua fidelidade à sua própria descendência. Isso está em 2 Samuel, capítulo 9, versículos 1 ao 7, onde
Essa amizade ultrapassou os limites da história, ultrapassou os limites da morte, demonstrando então a fidelidade de Davi para com seu amigo e honrando essa aliança que ele tem com o Senhor. Isso aqui é um ato de caráter. Vamos para uma pergunta para poder te ajudar. O que revela a declaração de Jonatas em 1 Samuel capítulo 23, versículo 17, sobre o seu caráter e fé? Essa revelação demonstra humildade, submissão, abrindo mão do trono por amor à vontade de Deus. Ele foi capaz de abrir mão do trono pela vontade soberana do Senhor. Pega essa pergunta aqui e faça ela em sala de aula, olhando para o texto e para os teus alunos também. O terceiro subtópico, caminhando com você, no primeiro ponto, trabalhe agora sobre a amizade que não foi esquecida. Se você está gostando dessa aula, comenta aqui também, tá? E me ajude em nome de Jesus. Já no nosso terceiro subtópico, com o propósito do pastor Marcos Ted, o grande Ted, nós vamos trabalhar especialmente esse capítulo 9 de 2 Samuel. Aí agora você vai para 2 Samuel, onde você vai perceber essas passagens, ou seja, essa passagem, relatando especialmente essa honra que Davi tem. Observa o capítulo 9, versículo 1. Davi faz uma pergunta: resta porventura alguém da casa de Saul que eu use com bondade por amor a Jonatas? Esse verbo aqui é o assad, que traz esse sentido, então, de indicar de forma muito clara essa visão da fidelidade do pacto que Davi faz com Jonatas, lá em 1 Samuel, capítulo 20, versículos 14 ao 17. Observe, Davi ele se recorda desta aliança. E ao se recordar dessa aliança, isso aqui nos traz algumas lições. Primeiro, ele demonstra, ao invés da justiça, ele age com misericórdia, ele age com amor. Esse gesto agora é demonstrado pela obrigação agora espiritual que ele tem de ser humilde, em demonstrar a misericórdia que ele tem por amor a Jonatas. Essa relíquia no Antigo Testamento também é muito preciosa. Esse versículo também demonstra que o próprio texto vai relatar que foi descoberto alguém, a partir do relato de Ziba, um antigo servo de Saul, no capítulo 9 de 2 Samuel, versículos 2 e 3. Ziba, nessa narrativa bíblica, ele demonstra que existia alguém que sofreu um problema quando tinha 5 anos de idade, que é o Mefibosete, que era descendente direto de Jonatas. Então, essa limitação física que Mefibosete tem é um ato também de demonstrar a misericórdia de Deus por Davi. E nessa visão bíblica aqui, nós encontramos esse Davi agindo de forma muito clara em resgatar o Mefibosete em seu gesto mais elevado, poupando então esse rapaz e cuidando dele como se fosse um dos seus próprios filhos. Isso está em 2 Samuel, capítulo 9, versículos 7 e 11. Dá uma olhada nesse texto aí também. Você percebe também nesse mesmo texto essa história brilhante desse capítulo do cumprimento da ação de Deus, da misericórdia, da bondade do Senhor. Nós também precisamos experimentar essa misericórdia. Você já experimentou ela? Comenta aí. Vamos agora para esse subtópico, mas de uma forma especial para a pergunta. Por que esse gesto de Davi com Mefibosete em 2 Samuel capítulo 9 é considerado como fidelidade e graça? Simples, porque esse gesto demonstra esse amor, essa aliança que Davi tinha com Jonatas, cumprindo então o propósito do reino de Deus. Avançando, vamos agora com você para o segundo ponto, tá? Espero que você esteja gostando da aula. No segundo ponto, nós vamos trabalhar sobre as amizades que edificam. Já nesse segundo ponto, vale a pena você ler uma passagem. Lucas capítulo 15, versículos 11 ao 34. Escolhas prudentes. E o primeiro subtópico trabalha sobre a amizade que agradou o Senhor. Você sabia que isso existe na Bíblia, amizades que devem agradar ao Senhor? E esse é um exemplo que nós vamos observar com você. Neste primeiro subtópico, o pastor Marcos Tedesco trabalha essa amizade entre Davi e Jonatas, descrita então nesse capítulo 18 de 1 Samuel, versículos 1 ao 4, que se levanta também lá no capítulo 23 desse mesmo livro, versículos 17 ao 18.
essa aliança entre esses homens que agradou o Senhor, agradou Yahvé. A fidelidade e a lealdade dentro desse texto. Essa lealdade ultrapassa os vínculos naturais. É um pacto espiritual diante do Senhor. 1 Samuel, capítulo 23, versículo 18, vai confirmar isso nas Escrituras. Essa aliança firmada entre ambos trabalha então essa edificação, onde ambos também serviram como um canal de bênção, um para com o outro, ao ponto de Davi ser um canal de bênção para os descendentes de Jonatas, no caso, o próprio Mefibosete. Lá em 2 Samuel, capítulo 9, versículo 1 ao 7, esse é o registro bíblico que nós temos dessa passagem também confirmando isso. Você vai perceber que isso também agrada ao Senhor e isso também deve ser realizado na própria visão do vínculo da igreja. Romanos capítulo 12, versículo 10, Provérbios 17, 17 também confirma isso. As escrituras apresentam que as amizades espirituais, ou seja, amizades que edificam o teu caráter, que te aproximam de Deus, também são relevantes. Nós vamos ter exemplos na Bíblia que a própria lição cita. Você vai ter o exemplo de Ruth e Noemi, essa fidelidade e comunhão. Ruth capítulo 1, versículo 16 confirma isso. Isso também é confirmado em Ruth 4,17, onde evidencia esse caráter que é demonstrado na própria lição entre ambas, dessa fidelidade, que é muito parecido com o que Davi e Jonatas está vivendo. Outro exemplo de amizade que você vai ter também nas Escrituras é o Paulo e Silas, cujos vínculos missionários são demonstrados dentro do texto, lá em Atos capítulo 15, versículos 40 e 41. Esses vínculos, então, são relevantes, que se confirmam também em Atos 16, 25, anota esses textos aí, e essas parcerias que edificam, dentro da palavra, trabalham uma missão que a igreja também precisa ter de cultivar amizades diante desse mundo em favor do reino de Deus. Aqui eu tenho uma pergunta para te ajudar na tua dinâmica. Qual o valor espiritual da amizade de Davi e Jonatas de acordo com as escrituras? A resposta é essa, que a amizade de Davi e Jonatas foi um pacto santo. 1 Samuel 23, 18, que é firmado pela vontade do Senhor através da lealdade diante do Senhor. O segundo subtópico, já avançando com você, fala sobre essa força da amizade verdadeira. Em Provérbios 27, 10, nós somos instruídos, de acordo com a palavra, a não abandonar o nosso amigo. Isso aqui fala do valor da constância, da preservação de vínculos verdadeiros. A amizade, segundo as Escrituras, é importante a gente relatar isso na Bíblia, é uma aliança que fortalece as pessoas em construções espirituais e pessoais também. Detalhe, estamos falando aqui de amizades que te edificam para a glória de Deus. Amizades que te destroem, é interessante que você não tenha. Criando então essa visão relacional, a própria Bíblia fala que o ser humano foi feito para a construção de amizades. Gênesis 2,18 faz questão também de confirmar isso. Esse canal bíblico expressa então esse amor sincero. Provérbios 17, 17 também vai confirmar esse meio do cuidado de Deus com o próximo. O propósito divino para as amizades é uma amizade mútua e verdadeira. Olha para Eclesiastes capítulo 4, versículos 9 e 10. A gente faz a leitura desse texto somente na questão do relacionamento entre homem e mulher, mas ele também se encaixa no relacionamento de amizades. É melhor serem dois do que um companheiro e outro companheiro, ajudando um ao outro nesse sentido bíblico também. Essa mesma esfera bíblica pauta aqui a amizade do próprio Davi e Jonatas, nessa lealdade. Davi enfrentando a perseguição de Saul, Jonatas então ajudando Davi a se livrar dessa perseguição. Em 1 Samuel 20, 30 ao 42, você vai ver essa confirmação também. Contudo, a Bíblia também vai alertar sobre os perigos das amizades falsas. Você sabia que a Bíblia fala sobre isso? E é interessante que a Bíblia fala que o mundo é marcado pelo pecado e relacionamentos com interesses egoístas, afastando as pessoas de Deus. 1 Coríntios 15, 33. Vale a pena você ler esse texto também. A amizade verdadeira, ela aponta para Cristo. Ninguém tem maior amor do que este, em dar a sua própria vida pelos seus amigos. João 15, 13 fala sobre esse modelo de amizade redentora que Cristo tem.
Sim, a Bíblia faz questão de relatar de forma muito clara que a amizade ela está além só de questão de afeto, mas ela é construída pela Bíblia para uma construção de relacionamentos duradouros que levam as pessoas a uma edificação. Aqui eu tenho uma pergunta para poder te ajudar. Você pode fazer essa pergunta em sala de aula. Como a Bíblia descreve a verdadeira amizade? Essa é a pergunta que você vai fazer. Uma amizade, segundo a Bíblia, é uma dádiva, é um presente, é um compromisso que nós devemos ter com os nossos amigos, nos conduzindo então rumo à vontade de Deus. Se você está gostando dessa aula, envie ela para alguém também, tá bom? Vamos então para o nosso terceiro subtópico, que trabalha agora sobre esse argumento: o cristão e as amizades. Neste terceiro subtópico, é relevante você observar a conduta de Jesus em relação às suas amizades. E a sua amizade que é equilibrada, a sua amizade também que demonstra essa partilha da fé. Um dos maiores traços marcantes da atitude de Jesus é a sua bondade diante da própria incompreensão e hostilidade. Em Marcos capítulo 6, versículo 34, Jesus, ao ver a multidão, se compadeceu dessas pessoas e passou a lhes ensinar muitas coisas. Essa compaixão demonstra então a ação da humildade de Jesus. Lucas capítulo 10, versículos 25 ao 26, essa humildade de resgatar os cansados. Lucas capítulo 8, versículos 43 ao 48, você percebe o próprio Jesus também pedindo o perdão do Pai para aqueles que estavam agindo como seus carrascos. Em Lucas capítulo 23, versículos 34, ele amou ao invés de odiar, ele agiu em compaixão. Jesus ele destaca aqui de uma forma muito clara a sua ação em verdade. Independente da opinião do mundo, Jesus ele age em amor, ele proclama a palavra em fidelidade nessa construção de amizades. Mateus capítulo 26, versículos 64, 63 e 65, você vai ver isso também. Ele alerta a igreja, alerta você como discípulo de Jesus a ser sal da terra e luz do mundo. Mateus 5, 3 a 16, ele também falou a respeito da vontade do Senhor e, ao mesmo tempo, da graça e coragem divina, demonstrando essa fidelidade e esse caráter que nós devemos também ter. Outro aspecto fundamental da conduta de Jesus é o seu propósito. Ele tem clareza no seu propósito, ele sabe o que ele veio fazer, ele veio para fazer a vontade do Pai, mesmo sendo tentado a abandonar as suas convicções. Mateus capítulo 4 fala sobre isso de forma muito clara. Ele veio para agradar a vontade de Deus. Isso está em João capítulo 8, versículo 29. O cristão ele é chamado para essa segurança, sendo cidadão do céu, sendo embaixador do evangelho de Cristo, conforme está escrito em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 20. Portanto, o cristão ele deve cultivar amizades com uma missão, com vínculos, sendo demonstrado como um santuário de Deus e ao mesmo tempo com o objetivo de aumentar a fé do outro. Aqui você tem uma pergunta a partir dessa ótica de Jesus. Você pode trabalhar isso em sala de aula. Como Jesus nos ensina de forma muito clara a lidar com os amigos que não compartilham da mesma fé. Ele teve o propósito de Deus de anunciar a verdade. Você pode agir com fidelidade, com compaixão, em verdade, apresentando também a santidade e se comprometendo com a causa do evangelho em apresentar o amor de Deus para essas pessoas. Caminhando, vamos agora para o terceiro ponto. No terceiro ponto, vamos trabalhar sobre o perigo das amizades virtuais. Neste terceiro ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica. Provérbios, capítulo 13, versículo 20. O valor do companheirismo. O primeiro subtópico fala sobre a fragilidade das relações virtuais. Neste primeiro subtópico, você percebe a proposta do pastor Marcos Tedesco em relatar esse mundo em que nós estamos vivendo, que trabalha sobre intensas relações de um campo social, em uma cultura tecnológica que nos rodeia, onde você percebe aqui a construção das identidades e das relações humanas nesse tempo.
No meio dessa cultura, dentro desse contexto da modernidade líquida, Zygmunt Bauman, sociólogo polonês, trabalhou exatamente sobre essa visão da sociedade que trabalha nesse viés do fluido, ou seja, não se estabelece em relações concretas. Nessas construções, você vai perceber agora a necessidade de ter um olhar cristão sobre isso, onde as pessoas não têm essa relação de uma amizade mútua e concreta. Quando você observa essa questão da fé, você vai perceber também onde as relações são construídas, você percebe que a fidelidade, onde as emoções e crenças pessoais podem também serem emoções que não têm uma relação duradoura, ao exemplo do próprio Davi e Jonatas. Esse fenômeno das redes sociais que surge também no nosso tempo, ele é paradoxal, pelo fato de ser incapaz de nos aproximar verdadeiramente. A partir disso, você vai perceber que o apóstolo Paulo, ele nos adverte. Ele descreve que examinar tudo e reter o bem. Em 1 Tessalonicenses 5:21. É claro que isso faz parte da crítica a essa era digital. Ao mesmo tempo que tenta nos aproximar, nos afasta, mas é necessário também observarmos que a fé cristã, quando ela é vivida com coerência para uma verdadeira amizade, ela tem lógica. Nesse sentido também, você vai perceber que nós, como cristãos, somos chamados para fundamentar esse mundo a partir da ótica do Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso está em João capítulo 8, versículo 32. Nessa visão da teologia pastoral, nós entendemos que precisamos, de uma forma muito clara, edificar as pessoas para essa busca pela presença de Deus, mesmo nessa sociedade que está inserida a esses barulhos, a essas redes sociais. Tem perigos? Tem, mas precisamos observar algumas questões que são muito práticas para nos auxiliar mediante a fé enquanto nós navegamos nas redes sociais. Primeiro, estabeleça horários para que você possa trabalhar isso de forma consciente. Segundo, evite engajamentos impossíveis. Está todo mundo fazendo, vou fazer também. Terceiro, busque fontes confiáveis sobre o conteúdo. Quarto, priorize interações edificantes, relacionamentos edificantes. Quinto, use as plataformas para anunciar, proclamar o amor de Cristo. Esse território também é um território de missão e precisamos utilizar isso para a vontade de Deus. Caminhando, segundo o subtópico do terceiro ponto, trabalha agora sobre o comportamento de rebanho dessas plataformas digitais. Já no segundo subtópico, o pastor Marcos Tedesco também trabalha sobre esse efeito de manada, que se refere a essa tendência que está surgindo agora dos comportamentos em grupos, influenciados aí pelas redes sociais. Nesse sentido, você percebe que as mídias, esse fenômeno, tem ampliado isso de forma muito drástica nesse contexto sociológico que estamos vivendo, a partir das plataformas digitais. Essa dinâmica também leva as pessoas a uma parte de lixamento, uma parte também de confrontação aos padrões, de críticas, de juízos, e é importante nós observarmos de forma consciente onde é que o evangelho se aplica aqui. A Bíblia também nos alerta a esse tipo de conduta em detrimento com outra pessoa. As verdadeiras amizades, elas nos ajudam a combater esse tipo de ação, o bullying, a combater essa perseguição entre os outros, essa cultura do cancelamento. A verdadeira amizade no ambiente digital, ela te linka ao outro de forma muito especial, mas ao mesmo tempo com esse desejo de aceitação, de cuidar do outro, de trabalhar essa visão do amor de Deus. Olha para Romanos, capítulo 12, versículo 2. É orientado pela escritura que nós devemos, então, mudar os padrões desse mundo. E como é que nós mudamos? A partir da ótica do evangelho, semelhante ao que o próprio Davi fez com Jonatas. Ele mudou o padrão. O Jonatas também fez, ele mudou o padrão. Dentro das escrituras, você percebe que nós não somos chamados para ter esse comportamento de rebanho, esse comportamento de rede, mas nós devemos ter discernimento espiritual. 1 João 4:1.
Bem-aventurados também, está escrito em Salmos 1 e 2, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Aqui eu tenho uma pergunta para te ajudar. O que é esse comportamento de rebanho das redes sociais? Esse comportamento de rebanho das redes sociais é seguir o fluxo da maioria sem procurar averiguar o que realmente está acontecendo. Isso está muito tendencioso nos nossos dias. E é claro, vamos avançar para o terceiro e último subtópico que trabalha sobre a identidade em crise. Já nesse terceiro e último subtópico, nós percebemos que muitos cristãos estão vivendo esse período de mudanças e estão com a sua identidade em crise, por causa dessas transformações frequentes do nosso tempo. A modernidade líquida, como Bauman descreve, é essa modernidade sendo vista na pós-verdade que destaca então essa questão da verdade absoluta e cancela isso. No sentido agora de buscar, especialmente, outras tradições que não sejam as tradições do próprio cristianismo. Nesse cenário também a gente acaba aprendendo que nessa cultura em crise você vai encontrar várias pessoas que seguem outros padrões que na realidade não são padrões, mas são do efeito de manada sendo propagado por essa visão das redes sociais. Outro aspecto em crise que você vai encontrar é essa visão entre a fidelidade e esse procedimento com a verdade no Cristo. Muitas pessoas se esquecem que são cristãos e agem como pessoas do mundo, não dão testemunho desse evangelho, não andam pela fidelidade, não andam valorizando as verdadeiras amizades. Romanos 12, 1 e 2 volta a nos confrontar. Nós somos chamados para fazer a diferença. O apóstolo Paulo destaca que nós não podemos cair na armadilha desse mundo. Não vos conformeis com essa armadilha. Lá no versículo 2, nós somos chamados para fazer a diferença nessa geração. Ao enfrentar essas crises de identidade, nós precisamos então de forma muito clara entender que nós somos cristãos. Paulo nos exorta em Colossenses capítulo 2, versículos 6 ao 8, ele nos exorta a andarmos como nós recebemos o Cristo, andar arraigados e edificados nele. Não podemos esquecer da nossa fidelidade, dos nossos padrões, das nossas amizades em Cristo que são construídas nas igrejas. E claro, finalizando aqui, eu tenho mais uma pergunta para você. Por que as identidades cristãs estão entrando em crise no mundo atual? Você pode até comentar aí. Porque essas mudanças culturais estão influenciando o nosso pensamento. Vamos parar para pensar sobre isso, valorizar as amizades verdadeiras e eu espero que o Senhor te use na palavra, na escola dominical da tua igreja através dessa aula. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu tenho esse texto para te indicar, do Marcos Tedesco, da Thelma Bueno, de Tiago Santos e da Verônica Araújo. Esse material é da editora CPAD, é o livro de apoio da lição, Davi, pastor de ovelhas a rei de Israel. Vale a pena você adquirir esse material. A revista Ensinador Cristão também vai te ajudar muito, a edição desse trimestre, onde você pode estar adquirindo esses textos para a sua edificação. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, gente boa, lição de número 5, onde nós vamos trabalhar sobre o tema Davi, provado pelo ciúme. Que Deus te abençoe e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br.
Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.